Olá, amigos do canal Bíblia na Vida. Quero que a graça de Jesus invada o seu coração, que o poder do Espírito Santo possa invadir você. E aqui nós estamos para a terceira reflexão sobre essa temática, os vales que atravessamos. A primeira mensagem que você tem aí é quando superando os vales de lágrimas, né? O segundo tema que nós meditamos foi tendo o vale do recomeço, né? E hoje quero falar com você sobre o vale da sombra da morte, um momento de muita luta, de muita dificuldade. Eu quero refletir com você acerca deste momento que atravessamos, e todos nós passamos por isto, né? A palavra do Senhor que servirá para a nossa meditação se encontra no livro dos Salmos, né, 23. O Salmo 23 diz aqui no versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, né? Eu quero aproveitar e dizer que o Salmo 23 é um dos salmos mais poderosos que temos para edificação da nossa alma. Nele nós encontramos a certeza de um Deus que cuida, de um Deus capaz de suprir, de um Deus intenso em abençoar, de honrar na presença dos inimigos, de um Deus que nos ensina geração após geração a confiar no Senhor. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, né, que não teme o que possa fazer o homem. O homem necessita do cuidado do Senhor. Mas existem momentos em que eu e você atravessamos que precisamos urgentemente de colocar a nossa fé em ação, de termos coragem. O salmista ele inicia da seguinte maneira: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E diz ainda: deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelos caminhos da justiça por amor do seu nome. Olha que declaração poderosa de alguém que tem um Deus que é o seu pastor. Davi sabia o que era ser pastor. Ele cuidava de ovelhas, das ovelhas da casa do seu pai. Davi ele é um cuidador nato. Então ele traz essa analogia do cuidado de Deus. Mas em nenhum momento Davi esconde acerca dos momentos difíceis em que uma ovelha poderia passar quando ela estava à beira de um precipício ou sendo atacada por animais ferozes a ponto de ser devorada, ou nos montes ou nos lugares onde ela pudesse ser surpreendida, e se não tivesse o cuidado do pastor, ela poderia morrer ali. Davi então diz no versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Andar pelo vale da sombra da morte aqui para meu entendimento, para o seu entendimento, andar pelos momentos que a vida produz para nós, que nós não temos o controle. Andar no vale da sombra da morte é quando você precisa de ter coragem para não ficar paralisado diante de algo tenebroso. É quando a noite vem e você não sabe mais o que fazer diante da escuridão, o vale da sombra da morte. Mas é um ambiente, é um momento de muito temor, de medo, e você vai precisar de coragem. É o tempo em que você precisa lutar contra uma gravíssima doença. É quando você tem um problema sério no seu casamento. É quando aparece um desabamento das suas estruturas emocionais. É quando chega a depressão na sua casa. É quando a notícia que você não esperava da morte de um ente querido, de um amigo. É quando há uma falência da sua empresa. É quando você não sabe mais o que fazer, como reagir. Ainda que você ande por esse vale
eu quero dizer que há coisas importantes que nós precisamos considerar nesse único versículo, que ninguém estará imune de não passar por circunstâncias adversas nessa vida. Por isso, o propósito do canal Bíblia na Vida é refletir acerca dos pormenores da palavra que me faça manter a minha fé viva e firme no Deus vivo. Você pode estar passando, talvez, neste momento, por um vale da sombra da morte, mas o Senhor está contigo. Ele é o teu refúgio, Ele é a fortaleza nos dias da sua angústia. Você não pode, em momentos de vale de sombra da morte, pensar ou se imaginar sozinho. Às vezes vem tristeza, dores, aflições e até pensamos que o Senhor já não está mais conosco. Mas nessa noite, algo tremendo o Senhor tem para você. E o salmista diz: ainda que eu ande por este vale, o Senhor Ele está comigo. Olha que coisa linda, não temerei mal algum. Quando o médico te dá uma notícia em que as coisas não estão boas com a sua saúde, é quando um diagnóstico negativo chegou, é quando você se vê sozinho, é quando a tal frase é dita pelos seus lábios: meu mundo caiu. No vale da sombra da morte, você vai ter consciência que você é muito mais forte, que você tem um Deus que nunca te abandonou, um Deus que sempre cuidou de você. O vale da sombra da morte revela que há um Deus que se fez presente, iluminando o teu caminho. Por isso você não pode se entregar a nenhum pensamento negativo, a nenhuma estrutura dominante das suas emoções. Você precisa lutar com as armas da fé. Você precisa declarar que pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você precisa relembrar o que diz o verso 1 do Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Você precisa ter no seu coração que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você precisa se levantar e dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O vale da sombra da morte, para José, foi o tempo da prisão, foi o tempo da traição dos irmãos, foi o tempo da acusação da mulher de Potifar. O vale da sombra da morte para Davi foi o tempo do adultério com Betseba, onde a sua casa pagou um alto preço. O vale da sombra da morte para Pedro foi quando ele negou a Jesus e o galo cantou pela terceira vez. E ali teve uma dor no seu coração. O vale da sombra da morte chega para todos nós, chega com a pandemia, como está nos nossos dias, chega com a notícia do desemprego, chega com a vida totalmente desestabilizada. Eu convido você a pensar no Senhor. Eu convido você a ouvir a voz daquele meigo Salvador te convidando a caminhar, porque é isso que a palavra de Deus diz. Veja que a Bíblia, querido, está dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Tu, Senhor, estás comigo, você não está sozinho. O Senhor está com você. E ainda mais, diz que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A palavra consolo faz lembrar o Consolador, aquele que estaria conosco, nos consolando nos tempos difíceis de dores. Não deixe as bênçãos de Deus por momentos difíceis. Se você tiver que chorar, chore no vale da sombra da morte. Se você tiver que gritar, grite no vale da sombra da morte. Mas não pare de lutar, porque o Senhor não enviaria o Consolador, o Senhor não enviaria Jesus para morrer por um pedaço de madeira, não enviaria o Espírito Santo para habitar num metal, mas Ele enviou o Espírito Santo para consolar você por conta das dores que você enfrenta. Pare nesse momento, reflita sobre esta palavra. Ainda que você esteja atravessando este vale, o Senhor é com você. O consolo de Deus é com você. Ainda o cajado de Deus estará ali sobre ti, te consolando. O cajado de Deus é o Espírito Santo trazendo para a tua vida
o equilíbrio para você continuar caminhando. Deus te abençoe, que a graça do Senhor seja contigo e que o Espírito Santo possa ministrar sobre você. Entenda bem, muitos outros vales, eles são descritos na Bíblia, mas esses três vales que tratamos aqui são suficientes para você pensar que você pode viver uma vida abundante com o Senhor. Saiba que você é capaz de superar os vales de lágrimas. Vai nascer manancial no tempo das lágrimas. Saiba que você vai passar por Gerar, vale da superação, do recomeço. E entenda que você também vai passar pelo vale da sombra da morte. Que Deus te abençoe, que o cajado de Deus te console e que a graça do Senhor seja contigo. Graça e paz.